na casa do Senhor, podemos estar louvando, adorando. Vamos cantar Aqui Viemos Te Adorar. É o cântico 23. Aqui viemos Te Adorar. Vamos ficar em pé, que aí a gente canta melhor. Ainda em pé, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Algo que para a vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Vamos cantar.
A gente tem. E assim tu serás bem feliz em Jesus, o Salvador. Aí tu fala, em Jesus, aleluia. Sem problema. Nossos avisos dessa semana, o pastor deu de manhã. Semana normal. Quarta-feira, se Deus permitir, clube em Cuba, às 20 horas. Na quinta-feira, antes de Vales Mortos, a gente foi visitar ali a irmã Augusto, né? Sim. E aí a gente vai estar indo lá também. E depois Vales Mortos, ore pela irmã Rosinha. A gente esteve lá na quinta-feira, mas ela falou que na terça não se sentia muito bem. Né? Ela anda com esse mal-estar, né? Dia sim, dia não. Então, ora para que a irmã esteja bem e o trabalho seja realizado lá. Nesse sábado tem a nossa conferência da fé evangélica lá na igreja em Sines, o pastor Rogério. Orar também pelo pastor Elias, que vai ser um dos preletores, tratando do tema. O senhor lembra qual é o tema, pastor? Medo da morte. Medo, né? Sim, medo da morte. Então, ore para que esse dia seja de bênção, crescimento e edificação da Igreja do Senhor. O pastor acabou de receber, eu também esqueci de falar, mas a gente vai tentar começar a fazer um grupo de louvor. Acho que eu tinha falado com a irmã dela também no ano passado. E aí a gente está marcando para sábado. A gente teve um breve ensaio, né? Fazer um grupo de louvor aqui para não ficar só vozes masculinas. Mas está aberto para homem e mulher. Né? Se o vídeo quiser participar, está aberto aí também. Bom Matias, sua voz bonita. Então, a gente vai começar a estruturar também. Quem quiser pode falar comigo, o pastor, e orar, né? Para que vá adiante. Tem um bom grupo de louvor, mas não é para se aparecer, visando a adoração ao Senhor. Melhor culto a Ele. Né? Então é isso. Tá certo? Vamos fazer a leitura. A leitura vai ser realizada na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. 1 Pedro 4, 12. 1 Pedro 4, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O último cântico que vamos cantar é Cada Dia Me Dirige, Cada Dia Me Proclamo. Está aqui no Louvai ao Senhor.
cá, já conheceu? Não conhecemos. Mas é curtinho, tá? São 35 minutos. Vamos lá então, novamente. Vai, cheirou a melancia agora, cheirou a melancia. Estou contando com o perfume de melancia ou é fome mesmo que eu estou sentindo? É fome. O cheiro de melancia, não sei porque é pelo da melancia. Eu comi melancia, não sei se trouxe até aqui. Não sei. Tem um lugar bom. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo em Hebreus. Abrindo nossas Bíblias aí para Hebreus, o capítulo 12 e o versículo 4. Hebreus, capítulo 12, o versículo 4. Hebreus 12, 4. Sentado mesmo, vamos acompanhar essa leitura. Vou ler até o versículo 14, tá bem? É do 4 até o 14. E nos diz assim a palavra do Senhor: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exaltação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de quem todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela maneira como ela nos exorta, nos ensina. Aplica, Senhor, essas verdades em nosso coração e que possamos, Senhor, praticar o que aqui está escrito, no teu santo e bendito nome. Amém. Tá bem, então eu vou retomar da onde eu tinha parado na semana passada. Então é interessante essa forma de exaltação do escritor aqui. Note que no capítulo 11 ele falou de irmãos que tinham morrido. Só olhando o contexto que nós vamos compreender o que é que ele está colocando aqui.
ele mencionou desde Abel, aí ele para no clímax, que é Jesus Cristo. Lá em Jesus Cristo ele fecha, ele começou com Abel, e aí ele fecha aí com Jesus Cristo no versículo 12, o Hebreus 12, e o versículo 2. Veja aí o que ele diz. Ele diz assim, ó: olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, olha só todo o pensamento dele. Ele está dizendo, olha, Abel pela fé, por viver pela fé, a luta dele contra o pecado não era somente na vida dele, mas contra o pecado na vida do seu irmão, que era Caim. Então, os irmãos estão lembrados que nesse versículo 4 aqui, o escritor diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, aqui ele está levando em conta tanto a luta que nós temos contra nós mesmos, contra a nossa carne e também contra outras pessoas. Então, a minha luta contra o pecado, eu luto contra o pecado na minha vida e pecado na vida dos outros irmãos, pecado na vida dos incrédulos. Então, qual é o resumo? O resumo, irmãos, é que a nossa luta é contra o pecado. Então veja só, todos os nossos irmãos que nós conhecíamos aqui, irmãos que tinham dificuldades, irmãos que, enquanto na terra, a gente via, né? Porque tinham pecado. Só que agora esses irmãos estão lá no céu. Eles estão no céu. E nós não temos nenhum problema com eles. Porque eles estão ali sem pecado, não tem mais pecado. Então, quantos irmãos já passaram por aqui, né? E que agora estão na glória, e que a gente não tem problema nenhum com eles. Mas enquanto aqui na terra, a gente enfrenta problema, dificuldade. Cada um tem o seu pano de fundo, o seu background, né? E a gente fica lutando assim. E por isso que às vezes dá choque. Quando você está sozinho, você não tem choque com ninguém, senão consigo mesmo. Quando você se casa, aí você começa a ter um choque com a esposa, né? Um dia ou outro, uma coisa ou outra lá. Por quê? Porque são dois pecadores, vivendo debaixo de um teto. Aí quando chega a filha, aumenta os pecadores. Já são 3 pecadores, né? Na casa do pastor vai chegar mais um pecador lá em novembro, mais ou menos, né? Outubro, novembro. Já vão ser 4. Então, quer dizer, quanto mais em casa, mais luta contra o pecado. Não é? Mais luta contra o pecado. Então, note aqui, o escritor, ele está dizendo, irmãos, na nossa luta contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue. Ou seja, não reclame. Você acha que a vida está difícil? Vocês ainda não morreram. Olha Abel, que teve que enfrentar o irmão invejoso. Foi morto. Aí ele fez, olha Jesus não fez mal a ninguém, fez bem, ressuscitou mortos, multiplicou pães, peixes, foi uma pessoa do melhor que há. E por que crucificaram ele? Ele era mau, era perverso? Não. Então, na nossa luta contra o sangue, levanta a mão para o céu, porque até agora você não tem passado pela morte. Pela morte. Eu fico assim olhando e disse, poxa, olha como ele vem animar a gente. Então, quando você acha que a coisa está pior, não está tão pior assim não. Está difícil as coisas? Está difícil. Mas irmãos, graças a Deus, nós não estamos sendo perseguidos. Entendeu? Lá na Índia, eles estão perseguindo os cristãos. Tem parte na África que quem disser que é cristão, eles pegam um pneu, joga a pessoa dentro, toca fogo. Entendeu? Aqui, o pessoal sabe que nós somos cristãos, a porta está aberta, não tem perseguição, não estão querendo nos matar. Então, quer dizer, na nossa luta contra o pecado, nesse particular pecado na vida dos outros que não suportam o crente e não querem saber assim disso, ainda não estão perseguindo a gente para matar. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então é o que ele está falando aqui para os irmãos. Irmãos, versículo 4.
Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Até o sangue. Tá, aí vamos avançar. No versículo 5, ele já coloca uma outra situação. Ele diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Então aqui ele apresenta duas situações. No versículo 4, é uma luta contra o pecado na vida dos outros. No versículo 5, é a luta contra o pecado na minha vida. É na minha vida. Porque ele diz aqui, olha, vocês se esqueceram da exortação de que lhe é dirigida como a filhos, né? Aí ele cita o Provérbios aí, diz aí no versículo 5, né? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem aceita. Então note, como é que Deus trata o pecado na minha vida? Ele trata dessa forma, me corrigir. É assim que ele trata, tá? O pecado lá do mundo contra mim, Deus vai tratar. Ele é o juiz, entregar a mim pertence a vingança. Então, deixa nas mãos do Senhor. Agora, pecados que são na minha vida, o que vai acontecer? Deus vai chegar e vai me corrigir. Lembra a passagem lá de Coríntios, que eu li para os irmãos semana passada, 1 Coríntios, que está bem claro aí, 1 Coríntios, o capítulo 11, lá no final, onde ele diz no versículo 28, ele diz assim, 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir um pouco, come e bebe juízo para si. Ou seja, ao participar do pão, eu tenho que examinar o meu corpo, eu tenho que examinar a minha vida. Como é que está a minha vida? Né? Aí, 30. Ele diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então ele mostra aqui 3 tipos de disciplina. A primeira disciplina, fraqueza. Então, imagine, eu estou andando no pecado, eu não corrijo a minha vida, tomo a ceia, como se nada tivesse acontecendo. O que vai acontecer? Deus chega e dá uma primeira sova, né? Que de sova é aqui, né? Pá, assim, bem leve, fraqueza. Aí eu deveria, com essa disciplina, me alertar e cuidar daquilo que eu estou fazendo errado. Se eu não cuidei disso, aí vem mais forte, doença. Agora, lembrem, não é toda vez que eu fico doente que é um resultado de disciplina do Senhor. Então tem um leque de razões pelas quais eu fico doente. Entendeu? Então, doença não é somente disciplina do Senhor. Doenças são, às vezes, ignorância. Imagine, você sai do chuvisco, ou sai do sereno, ou estava no quente, vai para o frio, ou comeu alguma coisa que você sabe que tem problema em comer. Várias outras coisas, tá? Mas essa daqui vem do Senhor. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto é que eles não atentavam, eles não cuidavam, e aí era necessário que Deus até matasse. Então, tirava a pessoa da terra. Isso mostra o quê? Que Deus ele nos trata como filhos. E aí, avança lá para Hebreus, a gente estava no versículo 6, agora você vai aí para o 7, onde ele vai dizer o seguinte, o versículo 7, ele diz assim: é para a disciplina que perseverais. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então aqui o que nós aprendemos é que
Para nós perseverarmos, o que Deus faz, Ele nos disciplina. Quem é filho, Deus vai disciplinar. É por isso que às vezes numa igreja, quando há uma disciplina numa pessoa, essa pessoa não quer saber da disciplina, ele pega tipo assim, eu não quero saber disso e tal. Deus vai tratar com ele. Daí a gente sabe que ele é um verdadeiro crente. Mas aquela pessoa que faz, está como que vivendo no pecado, nada acontece, não pega uma constipação, entendeu? O carro não bate, não cai numa escada, não acontece nada com a pessoa. Como que é isso? Um crente, irmãos, que ele vai querer viver desordenadamente, vai vir a disciplina. No caso de Davi, a gente viu no caso de Davi, num filho legítimo, né? Nós vimos o Salmo 32. Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3 a 5. Mostrando a respeito de um filho legítimo, né? Ele diz, né? Se vocês estão sem correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, vocês não são filhos. Aí a gente vê, Salmo 32, versículo 3, ali, um verdadeiro filho. Diz assim, o Davi fala, enquanto calei os meus pecados, né? Ou seja, enquanto eu não confessei, eu pequei e fiquei incubado no pecado, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então uma pessoa que é crente, verdadeiramente crente, irmãos, Deus não vai deixar sem disciplina. É por isso que quando eu vejo pessoas que dizem que são crentes, estão na prática do pecado e nada acontece com eles, a minha conclusão é que eles são bastardos. Quantas pessoas vocês já não conheceram que diziam que era crente, estão aí, adulteraram, viveram no adultério, na bebedeira, estão lá e não acontece nada. Isso é prova, irmãos, que são bastardos. Uma pessoa que é crente, Deus não deixa barato, não. Ele vai sofrer. Por quê? Porque Deus trata ele como filho, e essa pessoa não vai ficar, ele não vai ficar livre, irmãos, para viver no pecado. Uma vez o nosso pastor, ele disse algo bem interessante. Ele disse assim, tenta voltar para o mundo. Crente, eu te desafio. Tenta voltar para o mundo. Tenta ir lá para a festa. Tenta ir lá para aquelas coisas do mundo que tu estava antigamente. Tenta. Você não consegue mais. Você não consegue mais. Porque você vai sentir tristeza. O Espírito Santo, irmão, está dentro de nós. Nos entristece. Nessa viagem agora para a África, eu recebi uma notícia triste lá, de irmãos, assim no Brasil, amados e tudo, a respeito de pecado. Quando a pessoa contou para mim, irmãos, eu chorei. E toda vez que eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar. Você sabe o que é isso? Veja só, é uma pessoa que conta a respeito de um pecado. E que você conhece, são pessoas amadas, né? Que você chora, você consegue chorar em ver pecado na vida do outro irmão? Você chora, irmão. Você não aguenta ver, puxa, mas como que ele foi capaz? Como que ela foi capaz? Puxa, isso aí acabou com a família. E assim falando com o casal, né? Eu falando assim com ele, chorando. E eu fico assim pensando, puxa, não é a minha esposa, não é meu filho, não é uma pessoa, é um irmão, é uma irmã. Só que o pecado chegou lá e arrebentou com a família dele. E eu liguei para a Eliane e tudo, né, assim, não dando os nomes aos bois e tudo, mas até para contar para ela, eu começava a chorar. Então você sabe o que é isso? Olha, se eu que estou falando sobre pecado na vida do outro, eu já estou chorando, imagine na minha vida. Imagina esse pecado na minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, habita dentro de nós. Ele não vai nos deixar viver no pecado. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Veja, Davi era um homem segundo o coração de Deus, conseguiu adulterar. E ele ficou mais ou menos ali, irmãos, eu não sei, mas talvez uns 9 meses, com o pecado dele incubado.
Até Natan chegar e dizer, mas ele estava ali. Mas o que ele está falando aqui, ele está dizendo aqui, olha, enquanto calei, o Salmo 32, versículo 2, lá, versículo 3, volta só uma, diz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Aí o 4, versículo 4, irmão. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Que este, irmãos, uma pessoa que vive no pecado, você vê, a face dele muda. A face de uma pessoa que vive no pecado muda. O rosto dele não é mais um rosto radiante, é um rosto assim pesado, é um rosto que você sabe, está em pecado. Não está um rosto alegre, uma coisa assim que está leve, porque a mão de Deus está em cima, e você e eu sabemos, eu tenho que consertar isso, eu tenho, mas veja, o Davi estava com a mão pesando em cima dele, mas ele estava levando sem ainda confessar. Aí versículo 5, olha o que acontece no versículo 5, ele diz assim, ó, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. É claro, irmãos, isso aqui é uma linguagem antropomórfica. Você acha que Deus não sabia do pecado dele? Sabia. Mas veja que ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Deus sabia. Mas, irmãos, eu vou lhe dizer, quando você confessa o pecado, parece que tem uma libertação. Enquanto você encobre o teu pecado, você sabe que tem pecado, e você encobre, você não conta, você esconde, seja da sua esposa, seja do seu marido, do filho, do pai, da mãe, do pastor, alguma coisa que você encobre, que é para você confessar, que você vai ver a liberdade nisso, você fica atormentado, você não progride, você não avança. Eu estava dizendo para um pastor, conversando com pastores, eu estava dizendo assim, de uma experiência minha. Eu estava dizendo que quando eu não, tipo assim, estava bem com o Senhor, irmãos, quando eu subo no púlpito, parece que o Espírito Santo não vem comigo. O Espírito Santo está dentro de nós, ele não nos deixa. Mas a impressão que está é mais ou menos assim, tu vai subir só, não subo contigo. Você não sente, irmãos, aquela unção. Entende? Você não sente aquela unção que você está falando e que o Espírito Santo está com você, ou que aquela unção está com você. Você não sente, porque ele disse, eu não vou te acompanhar nessa não. Eu vou te deixar triste. Você tem que confessar esse pecado. Você tem que deixar aquela coisa. Você tem que andar direito comigo. Irmãos, quem é regenerado não vive em paz se tiver em pecado. Vem uma tormenta na cabeça da gente. A mão do Senhor como que pesando sobre nós. Agora, de uma pessoa, irmãos, que não é filho de Deus, que não é regenerado, ele vive e nem tolhe a consciência. Por isso que eu fico admirado com pessoas que dizem ser crente, eu sei que estão vivendo no pecado e não estão nem aí. Aí eu fico assim, será que é crente mesmo? Por isso que eu duvido ali. Será que o fulano de tal é crente? Será que o procedimento, esse procedimento, a pessoa procedendo de uma forma assim, é crente? Não muda? Essa impressão que passa na vida de pessoas que acham que são de Deus, os engana. Por exemplo, eu mencionei para vocês o rico. Lembra o rico e o Lázaro? A Bíblia diz que o homem rico, lá no capítulo 16 de Lucas, que ele vivia esplendidamente, vestido de púrpura e de linho finíssimo. E diz assim, e que se regalava todos os dias. Quando diz que se regalava todos os dias, é que ele estava sempre bem vestido, ou ele estava tendo festa, entendeu? Fazia festa, banquetes, os ricos geralmente assim, né? Festas, banquetes e tal. E esse homem, irmãos, ele foi rico até morrer. Mas o que tinha perto da casa dele? Um
migalhas. Aquele homem rico, irmãos, poderia solucionar o problema daquele outro. Ele poderia, tipo assim, fazer um caseirezinho, ou dar um cuidado para aquela pessoa, uma comida mais ou menos, não ia custar, não ia ser muito pesado, já que ele se regalava todos os dias, para ter aquela vestimenta de púrpura, que era muito caro ter aquilo, não era nada para ele, mas olha só, ele ignora aquele homem, e ele não deixa de ser rico. Ora, se ele fosse um filho de Deus ia chegar e disciplinar e dizer assim, olha, poxa, você está vendo o seu irmão ali, você não faz nada, eu vou tirar a tua riqueza, eu vou acabar com isso, acabar com aquilo, eu vou te dar doença também, que é para tu sentir o que o outro está passando. Mas, irmãos, ele não era filho, e ele continuou com a sua riqueza. Então, essa impressão de que nada está me acontecendo é porque eu estou fazendo tudo certo diante de Deus, é uma impressão errada. É para você parar e pensar, epa, eu estou no pecado, eu estou fazendo as coisas erradas, não perdi saúde, não perdi dinheiro, está tudo muito bem comigo, fim ao cabo, não é pecado. O que eu estou fazendo não é pecado. Mas por que não para e pensa assim, será que eu sou filho? Porque essa coisa que eu estou fazendo é errado, e até agora a mão de Deus não pesou em cima de mim. Então é o momento para a pessoa duvidar, será que eu sou filho? Porque Deus me ama, e se Ele não faz nada, então eu duvido. Mas veja só, esse homem, ele acreditava que ele ia para o céu. Todo judeu, ele acredita que vai para o céu porque ele é filho de Abraão. Não importa se ele tem 3 mulheres, amantes, se ele rouba, não importa. Ele é filho de Abraão e ele vai para o céu de todo jeito. Só que esse homem apareceu no inferno, e Jesus Cristo conta essa história até para alertar as pessoas ricas, porque veja, eles tinham um problema. Quando aquele homem rico chegou até Jesus Cristo e disse assim, bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse assim, guarda os mandamentos. Ele disse, eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois segue. Aí o homem baixou a cabeça, triste, e foi embora. Aí Jesus disse assim, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos dizem algo que a gente quase não entende. Eles dizem assim, mas Senhor, se eles não podem ir, quem é que vai? Por quê? Porque na mentalidade deles era o seguinte, se uma pessoa é rica, é porque ele faz tudo de bem diante de Deus. E Deus, como troca, como recompensa, enriquece ele, porque ele obedece a Deus, ele faz tudo que Deus quer, e Deus está tão alegre, está tão satisfeito, que enche ele de prosperidade. Então, quando os discípulos disseram, Senhor, mas se ele não vai, então quem é que pode? Né? Quem é que pode? Porque, poxa, então Jesus disse, isso é impossível para homens, mas possível para Deus. Então, a falsa impressão de que parece que Deus está me abençoando, nada está me acontecendo, leva a pessoa para o inferno. E foi o que aconteceu. Quando ele estava lá no inferno, quando ele estava lá no inferno, ele olha para Abraão e ele diz assim, pai Abraão. Então notem, ele é uma pessoa religiosa, ele reconhece Abraão como pai dele, mas ele diz assim, tenha misericórdia de mim. Quando ele diz, tenha misericórdia de mim, agora ele compreende que ele não era, e que ele usou a riqueza que Deus deu, porque Abraão diz assim, filho, lembra que recebestes os teus bens? A pergunta é, ele recebeu de quem? De Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então veja só, irmãos, aquele homem foi perverso para com o outro pobre, mas Deus não deixou de dar riqueza para ele. Mas por que Deus fez isso? Porque aquele homem não era filho, entende? Agora, com o filho não, ele vai disciplinar. Então, irmãos, quando o escritor aos Hebreus, ele está falando disso, né? Ele fala para a gente olhar a disciplina do Senhor, porque ele disciplina quem ama. Se nós estamos sem disciplina, é porque somos bastardos. Então veja, nós lutamos contra o pecado de duas
duas maneiras: pecados na vida de outras pessoas, pecado nas nossas vidas. Pecado nas outras pessoas é Deus que vai julgar. Pecado nas nossas vidas é o Senhor Deus que vai tratar. Como? Disciplinando a gente. Então isso mostra que nós, como crentes, apesar de regenerados, nós pecamos. Mas Deus não nos deixa viver em pecado. Note bem, lá em 1 João capítulo 3 diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que não vive na prática do pecado? Porque Deus não deixa. Porque Deus não deixa. Você vai e comete o pecado, Deus, você arrependeu? Não, não se arrependeu. Vai querer praticar de novo? Deus chega. Deus chega. Entendeu? E acaba com essa coisa. Porque Ele mesmo diz: se nós não fôssemos, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então, para a gente não ser condenado com o mundo, Ele nos disciplina. Tá, vamos lá, voltar. Hebreus 12. Agora aqui, o versículo 11. Versículo 11. Aliás, deixa eu dar... desde o versículo daí, eu estou pulando muito. Desde o 8. Desde o 8, Matias, por favor. Olha o que ele diz aí, desde o 8. Vamos até o 11. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Por quê? Porque alguns deles estavam não querendo essa correção, estavam no pecado, Deus chegou para corrigir, eles não estavam gostando da correção. Aí ele está dizendo: olha, assim como você respeitava o teu pai que te disciplinava, muito mais tu tem que respeitar o teu pai espiritual. Versículo 10. Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo. E é verdade, irmãos. Mas eu vou dizer para vocês, no tempo da minha disciplina, parece que era uma eternidade. Parece que não passava mais, não. Eu lembro de dizer assim: Senhor, qual é o dia que eu não vou apanhar? Eu dizia, né? Senhor, qual é o dia que eu não vou apanhar? Quando é que eu vou parar de apanhar? Porque todo dia, olha para minha mãe, ó. Meu pai não dava muito não, mas a mamãe dava pelo meu pai e por ela. Aí, eu ficava assim, mas olha, pouco tempo. Eu me lembro que já nos 17 anos não apanhava mais. Mas até os 16 pegava. A mamãe já tipo assim, já era grande, já não... Mas aí ela pegava uma palmatória e fardo de tudo. E eu chorava, eu tinha que chorar, porque se eu não chorasse, eu apanhava mais. Porque ela não via choro, disse: olha, não está doendo, mas já estava doendo, né? Mas veja, foi pouco tempo, né? Ele diz aqui: corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Veja só, não é que toda vez que o teu pai, a tua mãe te bateu, que foi correto. Veja só. Quantos de nós pais, olhando para trás, dizem: poxa vida, fim ao cabo, não era necessário ter batido no menino. Fim ao cabo, não era necessário ter feito, foi demais, não era para... Mas você, no momento, faz conforme parece bem para você. É isso que os pais fazem, né? Como bem lhe parecia. Aí ele diz aqui: pois ele nos corrigiu por pouco tempo, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Então, quando Deus nos disciplina, é para o nosso bem, é para aproveitamento. A fim de sermos participantes do quê? Da sua santidade. Então, quando nós pecamos, nós estamos indo para um lugar, para uma vida não de santidade. Então, Deus nos disciplina para a gente viver uma vida santa. É o que Ele quer que vivamos, que vivemos uma vida santa. Aí, versículo 11, ele diz: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece
motivo de alegria, e não é. Nunca vi, assim, um filho que seja ficar feliz. Opa, que bom, a mãe vai me disciplinar hoje. Opa, que bom, papai vai me dar uma sova hoje. Não, não é motivo de alegria. Não é motivo de alegria. Mas de tristeza, ele diz. Só que diz assim: porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por eles exercitado fruto de justiça. E aí, eu dou um exemplo aqui para os irmãos. De várias vezes que eu peguei, experiência própria. Olha, minha mãe uma vez, eu já contei para os irmãos, minha mãe uma vez dizia: não vai alugar bicicleta. Um carro te pega por aí, te bate, ou te rouba a tua bicicleta. Não quero você com isso, não faça isso e tal. E eu doido para ir pegar uma bicicleta e tudo, e naquela época não tinha dinheiro para comprar a bicicleta, a gente alugava 1 hora, 2 horas, e brincava, né? Então uma vez o menino chegou e disse: olha, aluga lá a bicicleta para a gente. Ele não era da rua, né? Não era nem conhecido, mas eu era conhecido lá no homem. Aí eu fui com a minha carteirinha e aluguei as 2 bicicletas para nós 2, no meu nome. Aí nós 2 aqui saímos, estávamos brincando e tudo. Aí quando eu olhei, ele pegou velocidade e foi embora. Eu digo: rapaz, vai para onde? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Aí eu disse assim: é ladrão. Olha lá a cabeça do menino, né? Agora vocês sabem como que eu apanhava, né? Aí eu saí correndo, foi lá com o homem e disse mesmo assim: olha, roubaram a bicicleta. Aí ele pegou a moto dele, tentou ir atrás e tal, mas não conseguiu. Isso já se aproximou das 5 horas, a hora da minha mãe chegar do trabalho, né? Aí lá vai, eu fui para casa com aquele medo, a mamãe vai chegar e a coisa não vai ser boa não. A bicicleta muito caro. Aí a mamãe chegou do trabalho, calado ali, né? A gente pensa que não vai descobrir, né? A gente quer esconder e acha que não vai descobrir. Aí na rua veio uma multidão de gente. Ele mora aqui, a casa dele é ali. E tá um monte de gente. Ixi, rapaz, oh meu pai do céu. Aí todo mundo na frente de casa, o dono da bicicleta e um monte de menino. Ele mora aqui, a casa dele é aqui, tá? Ai, meu pai do céu. Eu disse: que vergonha para minha mãe crente, nunca tive nada assim de vergonha, não. Era a casa dos crentes, não tinha nada. Mas naquele dia, logo comigo. Aí disse: olha, Sofia e tal, fez isso, levou a bicicleta e tal, eu quero que pague. Aí a mamãe: espera aí me pegou assim pelo corpo, levou assim para trás, me levantou assim e tal, e disse: eu não te disse para não alugar a bicicleta? Eu não te falei? Sim. Você não vai apanhar não, meu filho. Você não vai apanhar. Você vai pagar essa bicicleta, porque o trabalho que eu tenho é só para comprar comida e nada mais. Aí vem cá. Aí pegou, levou até o homem: está aqui ele, faça com ele o que o senhor quiser. Ele vai pagar a bicicleta, eu não vou pagar nada não. Aí o homem disse assim: então ele começa amanhã para ajeitar pneu, roda, parafuso e tal. Eu fui mecânico, né? Trabalhei 6 meses de graça sem ganhar 1 cêntimo. Chegava no final do mês, todo mundo recebia, não recebia nada. Mas, irmãos, depois de 6 meses, pergunte se eu alugo alguma coisa para alguém. Pergunte se eu vou. Uma pessoa desconhecida, né? Uma pessoa que pergunte. Quer dizer, aquilo me ensinou. Com 13 anos, aí não. Agora não teve mais nada, não. Não quis mais saber de nada. Quer dizer, aquilo me amadureceu. E a outra, eu sabia que se eu fizesse alguma coisa, eu que ia pagar. Não era o papai que ia pagar. Não era a mamãe que ia pagar. Era eu que ia pagar. Então, me serviu? Serviu. É como ele está dizendo aqui, ó. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece motivo de alegria.
alegria, mas de tristeza. Mais tarde produz fruto pacífico. Então, hoje eu agradeci a pessoa, hoje, não, até um tempo mais tarde, eu agradeci a minha mãe. Mamãe, muito obrigado. Mas naquele momento, eu fiquei, mas como que pode a minha mãe, por que ela não paga? Por que ela não pede emprestado? Para mim parece que foi ruim, entendeu? Mas foi bom. Então, que Deus dê muito tipo dessa mãe hoje, né? Para não ficar pagando as coisas e tudo, faz assim, aí a pessoa vai pensar 2 vezes. Mas não é que quer o mal, quer o bem. Versículo 12. No versículo 12, irmãos, ele, veja só, desde o 4, ele falou: irmão, na nossa luta contra o pecado, vocês não resistiram até a morte. Então, isso é pecado na vida de outros. A coisa ainda não está tão ruim. Do outro lado, era pecado na vida deles. E o que é que Deus fazia? Deus disciplinava. E aí, o que acontecia com eles? Eles ficavam tristes, ficavam desanimados. E agora, o escritor, ele conta isso, ele diz: irmãos, olha como ele leva num pensamento racional. Ele diz: veja, olha o que está acontecendo. Abel, Jesus Cristo, eles foram até a morte. Então vocês ainda não foram até a morte. Tá? Outra coisa, o pecado, né, que tem na vida de vocês. O que acontece? Deus está disciplinando. E às vezes vocês estão ficando tristes, estão ficando com raiva de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós não dizemos assim: olha lá, o fulano de tal, meu vizinho, ele engana a esposa dele, ele rouba, ele faz isso, está tudo bem. Ele está aí com um carrão, com uma casa boa, é rico, tem tudo, nada acontece com ele. Comigo acontece, não é assim? Por que com um crente acontece e com qualquer um? Parece que nada acontece. Porque nós somos filhos. E ele nos trata como filhos. Mas o que acontece conosco? Nós ficamos zangados, nós ficamos às vezes revoltados. Mas por que com isso? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus de tudo? E às vezes você fica assim. Aí, o escritor, depois de ter explicado para a gente o pano de fundo, ele vai nos exortar. Versículo 12. Hebreus 12. Ele diz assim: por isso, esse por isso é alertando. Nossa luta contra o pecado na vida dos outros. Nossa luta contra o nosso pecado, que Deus nos ajuda, nos disciplinando. Então, por isso, o que é que vamos fazer? Levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Ou seja, continue a andar, perseverar, não fica desanimado, não fica prostrado, pois a disciplina é a prova do amor de Deus para contigo. Você é filho de Deus. Então se anime com isso, se fortaleça. É isso que o escritor está dizendo. Se anime, irmãos. Não fica prostrado, né? Não fica assim. Você não foi até o sangue. Olha Jesus, olha os outros profetas. Se é pecado na sua vida e Deus está te disciplinando, não fica triste, fica alegre, levanta, fica bem disposto. Versículo 13, isso tudo são exortações para nós. Então o que ele está dizendo? Ao invés de entristecer, levante as mãos cansado. A gente já fica cansado, servindo a Deus, estou cansado dessa vida de crente. Não, levanta as mãos cansadas, fortaleça os seus joelhos. Versículo 13, façam caminhos retos para os seus pés. Como assim? Fazer caminhos retos para os seus pés, para que o manto não se desvie, mas seja curado. Aí, os irmãos já se perguntaram, como assim fazer caminhos retos? Olha, no interior, lá do Amazonas e tudo, a gente tem mata. Aí a gente quer fazer um caminho para ir lá para o rio, ou um caminho para ir para o roçado, um caminho para ir para plantar coisa. Então você faz um caminho.
caminho plano, não tem como você cair, não é? Então, se eu tenho um caminho bem, assim, vou fazer um caminho bem aberto, quem vai dar bem com isso? Eu fiz um caminho bem espaçoso, e se você só quer o caminho do pé, há perigo de ter cobra. Então, lá no interior, a gente faz um caminho largo, um caminho assim bem limpo, né? Que você anda aqui no meio, sem buraco, sem possibilidade de torcer o tornozelo. Então, caminho plano, reto, para andar. Então, você não tem perigo de cair. Mas nisso, é claro que ele está usando uma linguagem espiritual. O que é que ele quer dizer com isso? É só lembrar daquilo que Deus falou com Caim. Lembra? O Caim estava com um pensamento mal para com o irmão. Deus sabia disso. Ele queria fazer uma coisa errada. Fazendo uma coisa errada, você está fazendo um caminho torto para ti. Quem é que vai andar nesse caminho? É você. É você que vai andar nesse caminho. Uma pessoa, e veja só, se você matar alguém, o que é que você está fazendo? Você está fazendo um caminho torto. Você vai cair, você vai se dar mal nesse caminho. Quem vai andar nesse caminho? É você. Então ele está dizendo aqui, faz caminho plano, faz caminhos retos, faz uma coisa reta na tua frente, você vai se dar bem. E por isso Deus disse para Caim: Caim, se tu procederes bem, eu vou aceitar. Vai ser tudo bem contigo. Aqui, irmãos, está aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. É isso que ele vai colher. Às vezes, nós, na nossa juventude, escolhemos caminhos que depois a gente começa a culpar os outros. Mas é agora, quando jovem, que você vai ler a Bíblia e vai andar segundo os caminhos que as Sagradas Escrituras mostram. Por quê? Porque isso vai dar bem para você. Como eu estava dizendo hoje para os adolescentes jovens, né? Se a gente fizer um caminho bem para nós mesmos, é você que vai colher disso. Mas se uma pessoa agora começar a andar num caminho torto, fazer uma vida torta, ele vai ter consequências, irmãos, para toda a sua vida. Então agora a Bíblia está dizendo como é que nós devemos andar. Se nós fizermos caminhos planos, ou seja, fazer o que Deus manda, então ele diz aqui, vai ser bom, até o manto não vai se desviar. Ele pode ser manto, mas ele vai andar no caminho reto, ele vai embora. Aí ele está dando a exaltação, né? Os irmãos estão desanimados, estão querendo sair do cristianismo, e ele diz: então, irmãos, olha, vocês já não foram até a morte. E outra coisa, quando vocês são disciplinados, Deus ama vocês, não fiquem tristes não, pelo contrário, levante as mãos cansadas, fortaleça os seus joelhos, façam caminhos retos para os seus pés. Aí versículo 14, ele diz: procurem viver em paz com todos. Olha lá, procurem viver em paz com todos. Quem é que tem que procurar essa paz? Quem tem que procurar paz? Você. Aqui nós temos muita coisa para se dizer nessa questão aqui de procurar a paz. Essa palavra procurar é a mesma palavra usada em Atos 22:4. Atos 22:4, o apóstolo Paulo ele diz assim: persegui este caminho até a morte. Então a palavra aí, procure viver em paz com todos, é persiga a paz. Persiga a paz. Não é assim, cadê a paz? Onde é que está? Não, persegue. Como Paulo saía de uma cidade para outra perseguindo os cristãos, é assim que nós devemos procurar a paz. Perseguir a paz. Porque eu vou lhe dizer, irmãos, se a gente não tiver paz, quem perde é você. Você tem paz? Vou lhe dizer, se você tem paz, a sua boca não fica seca, você não tem gastrite nervosa. Quando a gente tem paz,
Mas quando você não tem paz com alguém, com alguma situação, com a esposa, com o marido, em casa, na igreja, no trabalho, quando você não tem paz, irmãos, isso adoece a gente. Ou coisa ruim, irmãos, é viver num lugar que não tem paz. Você não vive bem. A sua boca seca, entendeu? Você vive numa gastrite nervosa contínua. Você já vê que vou chegar ali e vou ter aquele atrito de novo com aquela pessoa. Já vai começar, sabe? Então eu tenho que parar e ver o que é que eu tenho que fazer para ter paz. Procure ter paz. Por quê? Porque se você não procurar essa paz, quem vai se acabar é você. É você que vai se acabar. Agora veja, com isso, a Bíblia não quer dizer, irmãos, que a gente tem uma palavra em inglês, eu não sei como colocar em português, compromise. I don't want to compromise. Bia, compromise. Comprometer. É se comprometer, tipo assim, é se comprometer. Por exemplo, olha lá, tem uma pessoa, ele está, tipo assim, ele está roubando, ele é um colega seu no trabalho, ele está roubando e você sabe, entendeu? Você sabe que ele está roubando, mas você quer ter paz, mas o que é que você está fazendo? Você está se comprometendo, com o quê? Com ele. Porque a Bíblia diz: aquele que sabe de uma coisa e não revelar é culpado do pecado, é cúmplice do pecado. Então imagine, você está trabalhando com alguém, você sabe que está roubando, aí quem é que está tendo prejuízo? O patrão. Você pode dizer: eu estou tendo prejuízo, mas se coloque no lugar do patrão. Você vai permitir que essa pessoa roube? Você não vai falar nada, você não vai chegar com ela e dizer: ei, o que você está fazendo é errado. Mas o que tu tem a ver com isso? Já aconteceu. No colégio, né? Eu disse: ei, isso daí não é nosso, você não pode levar. Aí a pessoa diz: não, mas o que tu tem a ver com isso? Não é teu, não se incomoda com isso, não é tua vida. Eu digo: mas eu não posso deixar uma coisa dessa não. Se você levar, eu vou falar para o diretor. Então veja só, eu estou procurando confusão. Quando ele diz aqui perseguir a paz, não quer dizer, meu irmão, que tu vai comungar com o que é errado. Eu não vou falar nada porque eu não quero ter desgaste com o meu irmão. Eu não vou dizer nada porque eu não quero ter uma indisposição com a minha irmã. A Bíblia não diz: se teu irmão pecar, vai com ele. A Bíblia não diz: exortai os insubmissos. A Bíblia fala tudo isso, mas nós não queremos nos comprometer. Nós não queremos problema. Entendeu? Irmãos, Jesus tinha ou não tinha problema com os fariseus e os escribas? Tinha. Eu pergunto: Jesus tinha paz com eles? E eles tinham paz com Jesus? Eu garanto, Jesus, da parte de Jesus tinha paz com eles. Mas eles, irmãos, não tinham paz para com Jesus. Há uma situação, por exemplo, aqui, em Lucas 6,6, Lucas capítulo 6, versículo 6. Jesus Cristo andava, curava, só queria o bem, irmãos. Mas tinha gente que odiava Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você não vai fazer com que as pessoas tenham paz contigo. Você não pode obrigar que as pessoas te amem. Tem pessoas que te odeiam, querem o mal de você, e você não pode ficar se culpando. Poxa, eu queria ter paz com fulano de tal, eu queria ter paz com fulano de tal, mas a pessoa não quer ter paz comigo. O que é que você vai fazer? Você pode obrigar a pessoa a ter paz com você? Não pode. Então, como é que nós devemos agir? Quando ele diz aqui perseguir a paz, é no sentido de se
depende de você. Depende de você ter paz com aquela pessoa? Depende, então faça. Mas tem coisas, irmãos, que não dependem de nós. Não depende de nós ter paz com a pessoa, porque a pessoa não quer ter paz. Então, olha aqui, Lucas 6, versículo 6. Sucedeu em outro sábado, entrou Jesus na sinagoga e ensinava. O que é que Jesus Cristo está fazendo dentro da sinagoga? Está ensinando. Ele está fazendo uma coisa boa ou ruim? Boa, está ensinando. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Então, veja só. Jesus está indo para a sinagoga. Qual é a intenção de Jesus? Ensinar, curar, fazer o bem. Mas tinha gente que ia para o mesmo local, que era um local de adoração, era uma sinagoga. Mas o que eles estavam fazendo ali? O que eles estavam fazendo ali? Procurando uma oportunidade para acusar Jesus. Eu pergunto, irmão, você pode impedir isso? Você não pode impedir. Então imagine, eu chego aqui para pregar na igreja. Chego para pregar, para ensinar. Você vai chegar para procurar erro na minha pregação? Você vai chegar para procurar alguma coisa? Olha aí como ele é, olha e tal, tal, tal. Que trabalho é esse? Esse é um trabalho de demoníaco. Eu tenho que estar orando, não é? Orando, ó Senhor, fala o meu coração, ó Senhor, fala aquilo, ó Senhor e tal. Mas irmãos, Jesus vai para pregar, vai para ensinar, e tem pessoas lá à procura de um defeito, de uma coisa para acusar. Eu pergunto, como ter paz? Como é que você vai ter paz se tem pessoas que já estão predispostas a te odiar? Aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele falou para os irmãos, no capítulo 7 de João 7, ele disse: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Eu posso dizer que Jesus Cristo não queria ter paz? Porque as pessoas odiavam a ele? Irmãos, Jesus não tinha culpa porque as pessoas odiavam a ele. Eu pergunto, você tem culpa porque as pessoas te odeiam? Porque às vezes o crente fica assim, ai, poxa, o que eu tenho que fazer para ter paz com a fulano de tal? A pessoa, o fulano de tal, não quer ter paz contigo. Ele te odeia, ela não quer ter paz contigo. Ela quer ter paz contigo se você vai participar do pecado dela. Se tu vai beber copo com ela, se tu vai sair da mesma vida, aí tu vai ter paz com ela, vai ter paz com ele, mas nós não vamos nos comprometer. Então, o que ele está dizendo aqui, procurar e ter paz, irmãos, é que você não vai procurar ter confusão com as pessoas, indisposição com as pessoas. Não quer dizer que você vai se comprometer. Ah, eu não quero, eu quero ter paz, então deixa para lá. Eu vim roubar, mas não vou dizer nada. Eu vim para lá, mas eu não quero dizer nada. Eu quero ter paz. Não é isso, não. Procurar ter paz é você não procurar ter confusão, é você não se indispor, não é mesmo você ser o pivô da briga, entendeu? Procurar a paz, perseguir a paz. Depende de você a paz? Depende. Então, a melhor coisa, irmãos, é você chegar à noite, poder dormir, entendeu? Você pode saber que tem gente contra ti, mas tu não tem nada contra essas pessoas. Tu dorme bem. Aqui está bem lubrificado, não está seco, porque quando está a boca seca, é capaz de criar até ferida. A garganta, há uma gastrite nervosa pesada. Então, no que depender de vós, tendes paz. Se você não tiver paz, é você que vai perder. É você que vai adoecer. Então, foge disso, procura a paz, persegue a paz, faz de tudo para ter mesmo a paz. E aí, ele termina dizendo, seguir a paz, né? Perseguir a paz e a santificação. Então veja, de um lado ele coloca essa luta contra o mundo e uma luta contra a nossa carne. O que é que eu tenho que buscar? Santificação. Nós fomos salvos, irmãos, para ser santo, buscar santificação. E Jesus Cristo deu uma dica aqui para a gente. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é
a verdade. Só tem uma maneira, irmãos, de nós buscarmos a santificação, é conhecer Bíblia, é ler Bíblia. Cada dia, ler as Escrituras, procurar se afastar do pecado, se santificar, se afastar do pecado e santificar, porque ele diz aqui, sem a qual ninguém verá Deus. Você já imaginou? A gente só vai ver Deus, irmãos, por causa de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. A gente peca, mas Senhor me perdoa e Ele vai purificar de todo o pecado. Mas nós fomos chamados mesmo para a santificação, e não para a iniquidade nem o pecado. Tá bom? Então fica essa exortação aqui do escritor, né? Irmão, não dá tão mal a coisa, você não sofrer até a morte. Quantas outras coisas, Deus nos disciplina como fazer uma coisa assim errada. Então, olha, vamos nos animar, vamos perseguir mesmo a paz, vamos buscar a santificação, ou seja, vamos para frente, não vamos olhar assim para trás. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, tudo que aprendemos aqui, leva-nos, Senhor, aos nossos lares na Tua paz, e que o Teu povo, Senhor, possa levantar assim as mãos caídas, os joelhos já enfraquecidos, para que possamos continuar, Senhor, a Te servir, porque sabemos que a nossa luta é mesmo contra o pecado, tanto na vida dos outros, como até na nossa própria vida. Mas obrigado, Senhor, pela Tua disciplina, pelo alerta que tem na Tua palavra, que nos chama sempre para andar num caminho plano. Muito obrigado, Senhor, que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Em nome de Deus, abençoe. Boa semana.